Estou aqui com o professor José Roberto Afonso, do IDP, em teleconferência. Professor, bem-vindo ao Poder 360. Muito obrigado, o prazer é meu. Já publiquei em várias oportunidades e já dei entrevistas aí com o Poder 360 e é sempre uma honra estar de novo aí com os colegas. Perfeito. O senhor tem uma avaliação de que essa situação que a gente está vivendo com a pandemia da Covid-19 pode trazer transformações positivas para a economia, certo? Sim, é como se diz aí no ditado popular, né? Transformar um limão, que nesse caso extremamente amargo, né? Até mortal, numa limonada. E eu acho que o enfrentamento, né, de uma forma mais estruturada, além, óbvio, da ação emergencial que tem que se ter, né, na área de saúde, mas acho que esse enfrentamento pode permitir tanto a gente resolver desafios na área social, especialmente no Brasil, maiores do que no resto do mundo, como também aproveitar para usar a própria solução, né, desse enfrentamento de desafio social para a gente repensar a nossa economia, em particular na questão da digitalização de produção e de serviços públicos. O senhor acha que isso vai ser uma coisa automática ou no pós-pandemia incorporar essa transformação vai ser uma coisa automática ou é necessário fazer algum esforço para que isso fique? Não, certamente muito do que nós estamos vivendo vai continuar, né? Novos hábitos, não são novos hábitos pessoais, né? Não dar beijinho, vai se tornar. A gente já aprendeu agora que isso vai ser, na verdade, um sinal de respeito e de carinho com os nossos próximos. Isso eu só estou colocando como um exemplo. E eu acho que esses novos hábitos pessoais precisam migrar para novos hábitos na sociedade, na economia e, por trás disso, em particular, de políticas públicas. Precisamos ter uma política pública nova, emergencial, que enfrente o isolamento social, que era anterior ao isolamento físico, né? Como também, de outro lado, que a gente já tinha comentado, você vai passar a produzir e a consumir muita coisa pela internet, que você está precisando fazer agora de forma, né, forçada por conta do isolamento, mas muito disso vai continuar. E eu diria que até mesmo muitos hábitos em políticas da vida pública, né? Esses dias estava conversando com um senador que estava empolgado com o uso, né, o plenário eletrônico, né, que está sendo utilizado. E estava comentando com ele que, na verdade, isso que foi uma urgência, né, que você precisou criar para lidar com o coronavírus, eu acho que vai virar um novo padrão de funcionamento do Congresso brasileiro, como também, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal e de vários outros. As sessões presenciais provavelmente vão ser reservadas para grandes debates, grandes questões. E muitas sessões, né, do Congresso, da Suprema Corte, né, do STJ, do STF, vão passar a ser virtual. Ou seja, para concluir, nada voltará a ser o que era antes. Nós vamos sair dessa crise diferentes, a sociedade e a economia também. Agora, o que é necessário, nesse momento da pandemia, o que é necessário fazer para mitigar os efeitos econômicos, que são uma grande preocupação? Bom, primeiro de imediato é gastar com saúde, né? Gastar desesperadamente com saúde é gasto público. E, de novo, a gente aproveita para corrigir. Por exemplo, o Brasil é um país, o gasto com saúde, o gasto nacional com saúde não é baixo, mas o gasto público com saúde é baixo. Embora a gente tenhamos um dos maiores sistemas públicos do mundo, que é o SUS. Gastar com saúde tem um impacto importante na economia em termos de geração de emprego e mesmo de produção, né? E um dos exemplos emergenciais, por exemplo, que a gente tem comentado hoje, por exemplo,
todos já sabemos agora que precisamos de leitos de UTI, né, para combater o coronavírus. Construir um leito leva tempo. Construir uma ambulância UTI pode ser mais rápido, né? E a indústria automobilística, por exemplo, está parada por falta de demanda para comprar carro. E nesse momento, uma das coisas que você põe a indústria para rodar, paga salário, né, para os empregados da indústria automobilística é produzir, eu acho, assim, toda a produção possível no mundo. 24 horas por dia de ambulância tinha que se fazer, e o governo que tem que agir nessas horas, comprar qualquer ambulância UTI, comprar qualquer respirador e contratar também serviços. E não vejo dificuldade, vai contratar e vai virar contrato permanente. Não, o governo pode contratar como serviço temporário. Aliás, contrata igual ao particular. Contrata o médico, contrata a enfermeira como PJ, como MEI, vai virar permanente. Depois da saúde, porque qualquer um sabe, este é o Corona-19, e a gente não quer que quando eu sair do Corona-19, a gente volte para essa situação com Corona-20, com 21, com 22. Nós vamos ter que construir uma rede de saúde que evite isso. E isso é uma forma não só de se combater a doença, como puxar a economia. A mesma coisa se aplica aos benefícios assistenciais, né, aos que perderam a renda, e eu, inclusive, defendo, que é o artigo aí que a gente está publicando no Poder 360, diferenciar entre o que é Bolsa Família para os pobres, né, que já eram e infelizmente vão continuar sendo pobres, e você criar um benefício voltado a quem tinha trabalho e perdeu, né, esta renda, que a gente quer crer que seja temporário. Agora, esse trabalhador chamado de informal, mas que não é só o informal, tem muita gente que era formalizada como MEI, como microempresa, e que de repente se viu sem renda. Ele, na verdade, já não tinha proteção social, né? Ele não tem seguro-desemprego, que é o que mais precisa-se agora, ele não tinha um benefício para cobrir a sua renda quando fique doente, quer dizer, e muito menos aposentadoria lá na frente. Quer dizer, esta desproteção social já estava posta antes do coronavírus, e era um desafio que a gente precisava resolver, mas que no Brasil raramente era discutido, até porque é difícil, complexo, ninguém tem solução mágica para isso, e infelizmente eu acho assim, muito, inclusive, né, dos economistas, muitos dos colegas nossos, autoridades públicas, não, tudo que é complexo, que é grande, que é difícil, vamos deixar de lado. O coronavírus, na verdade, não, agora você vai ter que resolver isso em poucas semanas. E então por isso que eu coloco, o que era um desafio para daqui a 2, talvez 3 anos, daqui a uma geração, eu tenho que resolver, né, em 2 semanas, eu tenho que resolver em 2 meses. Este desafio social tem a ver com o desafio econômico mais imediato, que é retomar a vida, a economia, né, o consumo. Por quê? Quando eu pago, e acho que isso não está sendo dito, né, quando você paga um benefício, uma assistência aos mais pobres, ele vai gastar tudo que está recebendo, né, inclusive porque o benefício é pequeno, né, vai virar comida, vai virar remédio, vai virar, né, manutenção mínima básica. Né? Ele consome tudo que ganha. E neste momento, numa crise como essa que a gente vive, que na verdade lembra um pouco a lição do Keynes, o que quer dizer é que você precisa gastar, consumir desesperadamente. Né? Aliás, ele mandava o Estado contratar gente para tapar buraco de manhã e abrir buraco de manhã e fechar o buraco de tarde. Guardadas as proporções, é isso que a gente tem que fazer, só que aí aproveitando, né, para resolver vencer este isolamento social, e isso vai motivar a economia. Por incrível que pareça, em termos proporcionais, a renda que você colocar hoje na mão do mais pobre é mais importante para a economia do que a renda do mais rico, ou do muito rico. Porque o muito rico não gasta tudo que ganha. Já não gastava tudo que ganhava em tempos normais. Em tempos de coronavírus, não gasta, não consegue, né, gastar, não vai viajar, não vai poder ir em show, não vai poder fazer, quer dizer, não estamos falando aqui de supérfluo, mas várias coisas que você deixou de fazer, está consumindo, tá, mas é muito mais importante, em termos para a economia,
para esta economia de guerra, a renda que a gente colocar na mão dos menos assistidos vai ter um impacto para mover a economia, ainda que seja pequeno, mas uma economia que está toda parada, mais importante do que a dos mais pobres. Por isso que eu insisto, que a gente tem que enfrentar a crise da saúde, a crise da sociedade, a crise social e a crise econômica, e transformar, né, o veneno em antídoto, né, em solução. O ideal era que a gente pudesse estar encontrando solução para o isolamento social e econômico, que já tinha de milhões de brasileiros, sem ter morte, sem chegar à situação que a gente está. Mas já que a gente está aqui, vamos aproveitar esse momento para resolver os nossos desafios. Agora, as medidas de correção do isolamento econômico, que o senhor considera uma coisa necessária, uma coisa que vai ser feita durante essa crise, isso é uma coisa que vai ficar? Bom, então, a gente espera que algum dia, né, entendo a devida segurança, né, ditada pelos médicos, que você consiga retomar a vida, mas você não vai retomar a vida do que era antes. Inclusive, por isso que eu insisto, muito dos trabalhadores que agora, de uma forma compulsória, passaram a trabalhar em casa, vão continuar trabalhando em casa. Pode até não ser o tempo todo, mas muito desse trabalho, isso já era uma tendência. Na verdade, não é novidade, já era uma tendência no mundo, e você vai transformar isso, né, num novo hábito forçado. Né? Outras questões, como comprar, né, pela internet, consumir, né, pela internet, fazer compras eletrônicas, também já era uma tendência, inclusive algo muito forte nas economias mais avançadas. E eu estava vendo uma pesquisa feita agora, semana passada, no Brasil. É impressionante como é baixo a proporção de brasileiros que compram pela internet. Talvez por falta de renda. Eu acho até que acesso à internet hoje é universal, mas apenas 1/3 dos pesquisados compravam pela internet. E para mim, apenas 7% dos que não compravam disseram que iam passar a comprar. Ou seja, vou comprar 40%, 60% não. Isso que é baixo, ao mesmo tempo eu vejo como uma enorme oportunidade de você trabalhar. E, inclusive, transformar isso em política pública. Em que sentido? Este espaço que você vai ter que ocupar por razões de saúde com o comércio eletrônico pode e deve estar sendo direcionado pelo governo, pelo Sistema S, pelo SEBRAE, para produção nacional e, sobretudo, de pequenas e microempresas. Isso, aliás, está sendo feito no mundo inteiro. É mais do que nunca. Eu não quero ficar dando nomes, né, porque a gente aqui não está fazendo comercial de ninguém, mas é como se a gente dissesse assim: vou criar uma rede amazônica da microempresa, né, para vender para as microempresas e comprando, na medida do possível, o máximo de coisas da microempresa e da região onde cada um está. Né? Eu não vou ficar trazendo coisa do outro lado do mundo, da China. Algumas coisas não tem jeito. Né? Aliás, hoje a gente descobriu que respirador vem da China. Mas daqui a 1 ano ou 2 anos, o Brasil tem capacidade financeira, tem capacidade intelectual, né, para produzir respiradores aqui dentro. E isso vale para o resto. Lógico, não vou comprar respirador no comércio eletrônico, mas muitos bens e também de serviços. Aliás, por que a rede amazônica, digamos assim, não precisa só vender bem, ela pode vender serviço. Né? Que serviços? Eu, por exemplo, por razões de saúde, estou precisando de um tratamento de fisioterapia, e a minha fisioterapeuta agora está me atendendo pela internet. Não é o ideal, né? Alguma coisa tem que ser presencial, mas eu posso depois, amanhã já faço uma sessão presencial, 1 ou 2, né, pela internet. Então, é isso que a gente está colocando. Vão mudar os hábitos. Eu acho, inclusive, que o povo está mudando muito mais rápido, talvez, do que as empresas, e o povo e as empresas do setor privado estão mudando muito mais rápido do que o governo, especialmente o governo brasileiro, que acho que está um pouquinho atrasado na compreensão, né, desses problemas e na resposta que precisa ser dada. Eu acho, acima de tudo, que precisa haver uma consciência também do próprio governo que ele não vai voltar a governar como governava antes. Né?
não quero entrar aí na pauta política, mas certamente uma coisa que está clara, redes sociais pode até eleger o presidente da República, do Brasil, dos Estados Unidos, mas rede social não resolve crise de saúde, rede social não resolve crise social, rede social não resolve crise econômica. Para isso, a gente precisa de medidas concretas, precisa de políticas públicas corretas, precisa de credibilidade, precisa de ter apoio da população, né, adesão da população a essas políticas. Agora, eu acho assim, o mais importante, a população, né, já está, tem consciência e já está encaminhando. Agora, esse mesmo esforço terrível, que o ideal é você não ter isolamento, passar por isso, não perder amigos, né, não perder parentes, e a gente aproveitar essa oportunidade para vencer. Óbvio que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas brasileiros e talvez nem resolver tudo, mas tem muita coisa que a saída do coronavírus significa ao mesmo tempo, né, superar desafios sociais e econômicos do Brasil. Professor, já caminhando para o final aqui da nossa entrevista, devido ao tempo limitado, uma preocupação é que essas medidas elas têm um impacto fiscal muito grande, quer dizer, elas são provisórias, tal, mas o que se teme é que alguma coisa disso fique, acabe contaminando as contas públicas. O senhor é um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o senhor avalia esse risco? Esse risco é líquido e certo, mas esse risco não existe agora. Isso é um problema para a gente resolver depois. Né? Agora é o contrário. O que você tem que fazer o governo tem que gastar, óbvio, correto, gastar o que se precisa, e como a gente disse aqui, não falta, né, necessidades na área de saúde, de assistência social, de apoio correto à microempresa. Precisamos gastar, e a dívida pública, eu vou além, essa dívida pública tem que ser nacional, tem que ser concentrada em Brasília. Não tem que liberar Estado e município para se endividar, mas também não pode negar a Estados e municípios os recursos que eles precisam para enfrentar a crise. Eu preciso ter um governo nacional, né? Eu até acho que devia se chamar Estado Maior, porque isso aqui é uma guerra e é um Estado Maior de guerra nacional. Eu vou me endividar agora e depois nós vamos ter que gastar, né, muito tempo, muita raciocínio econômico, financeiro para encontrar a solução para pagar essa dívida. Mas neste momento não há dúvida. O maior compromisso fiscal que se tem é com a vida, né? E eu costumo dizer assim, nenhum economista e nenhum profissional tem o direito de escolher quem vai morrer, né? Nós temos que lutar pela vida e sobreviver hoje fazer dívida para investir na saúde e viver hoje, e sobreviver hoje também é fazer dívida para pagar a assistência a quem está passando fome, né? A quem não tem o que comer. E viver hoje é encontrar saídas mais permanentes para saúde, para saneamento, transformar assistência social em formação profissional, né, em apoio ao microempreendedor, em apoio à microempresa, e com isso retomar a economia, e só assim eu vou conseguir pagar a dívida, ou pagar o fiscal. Um ponto muito importante, volto a bater a tecla, nós não vamos voltar para onde a gente estava antes, né? E isso nos nossos hábitos pessoais, na sociedade e na economia. Tudo vai ser novo, nós vamos para um mundo novo e vamos, então, esquece os paradigmas passados, porque, né, você vai precisar construir novos referenciais. O passado nos interessa para dar lições, né? Aliás, fazendo propaganda aqui muito rápida, e se você me permite para fechar, eu tenho um livro que é sobre Keynes, Política Fiscal e Crise, e é impressionante o que tem de lições a se tirar, né, do Keynes da década de 30 para a gente trazer para a nossa nova realidade.
Uma última pergunta. A flexibilização necessária à LRF neste momento, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem que se dar por meio de uma PEC ou o senhor acha que bastam leis, lei complementar, algo assim? Tem uma avaliação sobre isso? Bom, de lei, especificamente sobre lei de responsabilidade fiscal, ela já contemplava, na minha opinião pessoal, tudo que... ela já tinha flexibilidade para caso de calamidade e guerra, e tudo se aplica. Quando havia dúvida, ou quando tinha dúvida, né, o governo consultou o Supremo Tribunal Federal e o Supremo já disse que está flexibilizado. Agora é importante, não é que a lei está revogada ou foi mudada, que tem o seguinte: quando você tem uma situação de guerra, você tem um tratamento à parte para o que está envolvido nessa guerra, né? Não vai, o país inteiro não vai para a guerra, né? Só vão os soldados. É o mesmo princípio que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, eu acredito que, além do que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, esse esforço de guerra que a gente precisa fazer é tão grande, tão diferenciado, que você pode e deve, não para começar a gastar, mas sim para disciplinar todo esse enfrentamento, você ter novos instrumentos legislativos que tanto passam por uma PEC, eu apoio a PEC que foi proposta ontem pelo deputado Rodrigo Maia, como também suplementar e complementarmente por projetos de lei complementar, por projetos de lei ordinária e projetos de decreto legislativo. Vários deputados e vários senadores têm apresentado propostas nessa direção. Eu não acho que a PEC vai resolver tudo, mas ela é necessária, como esses outros projetos são necessários. O que é importante é a gente ter consciência que isso aqui é uma guerra e que você precisa construir. Quando a gente chama um orçamento de guerra, não é só um orçamento no sentido só de conta. Você tem que construir um aparato fiscal, administrativo, né, próprio para você enfrentar uma guerra e que não deve contaminar o resto do que é a vida normal do dia a dia. Aliás, o objetivo, acima de tudo, é esse, né? Como você perguntou, dívida pública. Vai crescer a dívida? Vai, mas eu acho, inclusive, que a gente tinha que carimbar quanto de dívida que eu estou fazendo para combater o coronavírus, do que a dívida que eu estou fazendo para, por exemplo, pagar juros. Deixar essas duas coisas bem separadas. E é para isso que PEC, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e várias propostas do Congresso ajudam e são convergentes e consistentes. Perfeito. Aliás, eu até preciso agora encerrar aqui com você para o debate exatamente sobre esses projetos aqui agora com parlamentares e auditores. Professor José Roberto Afonso, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Obrigado, Paulo, e um grande abraço aí a todos os amigos aí e leitores e ouvintes agora, né, do Poder 360. Obrigado.